Os Estados Unidos apresentaram o novo tanque Abrams. Por quase meio século, houve um campeão absoluto nos campos de batalha modernos. Com a elegante e fria designação alfanumérica M1, ele tem sido o punho blindado e aterrorizante das Forças Armadas dos Estados Unidos desde 1980, e estamos falando, é claro, do tanque de combate principal Abrams. É uma fera de 70 toneladas, movida por um motor de turbina a gás, capaz de disparar um dardo de urânio empobrecido através de uma parede de concreto. Enquanto isso, ele pode sobreviver a impactos diretos que transformariam muitos de seus concorrentes em crateras fumegantes graças à sua blindagem composta Cobham. Tanto no ataque quanto na defesa, é uma obra-prima da engenharia. Mas não espere que o tio Sam fique acomodado. Ah, não. A natureza da guerra está em constante mudança e o campeão indiscutível ficou um pouco pesado demais. Por isso, visitantes do Salão Internacional do Automóvel da América do Norte, em Detroit, em janeiro de 2026, acostumados a ver onde executivos automotivos escondem porta-copos em minivans ou tampas traseiras aquecidas em picapes caras. Isso existe, é legal. Ficaram surpresos quando o coronel Ron Howell, do Exército dos Estados Unidos, apareceu com um verdadeiro monstro, o M1E3 Abrams. O Exército estava no Salão do Automóvel porque buscou a indústria automobilística americana para reinventar seu principal veículo de combate terrestre, não apenas por marketing. O Pentágono notou que o campo de batalha atual, dominado por IA e drones, vai além da resistência da blindagem. Com apoio de Detroit, colocaram o Abrams em dieta rigorosa, removeram componentes antigos e o reconstruíram com arquitetura digital aberta para criar a próxima geração de guerra blindada. O M1 Abrams, criado nos anos 70, nasceu em Detroit em 1980. Naquele período, o principal tanque de combate dos Estados Unidos era o M60 Patton. Esse tanque de segunda geração substituiu os M46, M47 e M48 de primeira geração. Esses tanques trouxeram o conceito de MBT logo após a Segunda Guerra Mundial. Antes dos MBTs, o exército usava blindados leves, médios e pesados, como o médio M4 Sherman, destaque na Segunda Guerra Mundial, e o pesado M26 Pershing, introduzido bem no final da guerra, em 1945, para combater tanques alemães fortemente blindados, como o Pantera e o Tigre. No fim dos anos 1960, o M60 já parecia obsoleto, e o Pentágono iniciou a busca pela terceira geração de MBTs. A Guerra Fria estava em seu auge, ou mais fria, eu diria, e oficiais da OTAN estavam muito preocupados com a fenda de Fulda. A fenda de Fulda, formada por dois corredores de terras baixas, localiza-se entre Frankfurt e a antiga fronteira Hesse-Turíngia, separando-a na Alemanha Oriental da Ocidental. Era vista como provável rota de invasão soviética na Alemanha Ocidental, pois um ataque bem-sucedido daria acesso rápido às travessias sobre o rio Reno e dividiria o país em duas partes. Os soviéticos lançaram o T-72 em 1973, um exemplo de destruição ainda em produção e usado por cerca de 40 países. No cenário da fenda de Fulda, o T-72 superava totalmente o M60. Seu canhão de alma lisa de 125 mm podia disparar projéteis perfurantes estabilizados por aletas do tipo Sabot, conhecidos como APFS-S, a impressionantes 1.800 metros por segundo. Isso equivale a cerca de 6.400 km por hora. Isso superava o canhão M60 e 8 raiado de 105 mm do M60, que disparava projéteis semelhantes a 1.500 metros por segundo ou menos de 5.500 km por hora. Como resultado, o T-72 tinha um alcance efetivo de 4.000 metros, ou 2,5 milhas, contra apenas 2.500 metros do M60, cerca de 1,5 milha. Outra preocupação era o perfil. Os Pattons tinham 4 tripulantes e precisavam de um municiador para carregar manualmente o canhão. Isso exigia um teto de torre alto e, consequentemente, os M60 eram particularmente altos, com 3,2 metros, o que equivale a 10 pés. Em batalhas de tanques em terreno baixo, como na fenda de Fulda, seriam alvos fáceis para os T-72, que, com carregador automático, têm altura de apenas 2,2 metros, pouco mais de 7 pés.
Dito isso, era a diferença de blindagem que mais preocupava os estrategistas militares. O M60 dependia de blindagem homogênea, laminada convencional ou RHA, e aço fundido. Os militares dos Estados Unidos aumentaram gradualmente a espessura das placas de aço devido ao avanço do armamento soviético, chegando a modelos com até 258 milímetros, 10,15 polegadas de blindagem. Porém, isso ainda não era suficiente. O Pentágono acreditava que o cenário do Gap de Fulda teria distâncias de combate muito próximas, cerca de 1 quilômetro, menos de 3.300 pés. Nessa distância, até mesmo os projéteis APF-SDS do T-70 e 2 atravessariam a blindagem do M60, sem falar nos projéteis antitanque de alto explosivo, ou HIT. Os soviéticos criaram a primeira blindagem composta produzida em massa e a utilizaram no T-70 e 2. Ao invés de só engrossar o aço, usaram materiais como testolite, plástico reforçado com vidro, e cerâmica entre placas de aço. Isso deixou a frente do T-70 e 2 impenetrável para as primeiras munições HIT e muito resistente aos projéteis perfurantes de 105 milímetros do M60. Se dependessem só do M60, o Pentágono previa que suas divisões blindadas seriam massacradas. Em 1973, Estados Unidos e Alemanha Ocidental iniciaram o desenvolvimento conjunto de um novo carro de combate principal para igualar avanços soviéticos e garantir interoperabilidade entre os dois aliados da OTAN. Conhecido como MBT-70 ou KPZ-70 na Alemanha, foi um empreendimento ambicioso, mas pode-se dizer que foi um desastre total. Os projetistas, liderados pela General Motors e empresas alemãs, buscaram inserir o máximo de recursos inovadores e avançados no modelo. Como os tanques soviéticos mais recentes, o MBT-70 tinha carregador automático para reduzir o perfil e suspensão hidropneumática que permitia ao motorista levantar ou abaixar o tanque como um carro rebaixado blindado. Ele podia se ajoelhar em combate até uma altura de apenas 2 metros ou 6 pés e meio. O MBT-70 estava armado com um canhão lançador de 152 milímetros que, além de munição convencional, era capaz de disparar mísseis antitanque guiados MGM-50 e um Chilelag. Ele possuía 8 lançadores de granadas de fumaça XM-176. Sua proteção era uma blindagem de alto desempenho recém-desenvolvida, espaçada e de dupla camada. Em vez de uma placa fixa de aço, havia 2 placas separadas por espaços vazios. A ideia era reduzir o peso e aumentar a proteção contra projéteis cinéticos modernos, que quebrariam na camada externa, atravessariam o espaço vazio, desestabilizados e seriam barrados pela camada interna. Especificamente, a blindagem apresentava uma camada externa de 34 milímetros, seguida por um espaço de ar de 127 milímetros sobre uma camada interna de 46 milímetros. Apesar de mais rápido que o M60, o MBT-70 teve muitos problemas nos testes. O carregador automático deformava estojos, motoristas enjoavam com a torre giratória e até fumaça saiu do sistema hidráulico durante as apresentações na Alemanha. O senador americano James W. Fulbright brincou que seria preciso um mestrado para dirigir aquilo. Além disso, as equipes americana e alemã não se entendiam. Diferenças culturais dificultavam a colaboração e o custo do projeto aumentava muito. Originalmente estimado em 80 milhões de dólares, o orçamento havia disparado para mais de 300 milhões de dólares no final, e o custo unitário por tanque já tinha chegado a 1 milhão. A Alemanha Ocidental abandonou o Kampfpanzer 70 em 1970 para focar no Leopard 2, e os Estados Unidos desistiram em 1971, após tentarem brevemente salvar o projeto com o derivado XM-803. O Pentágono voltou à prancheta e decidiu reformular seu sistema de aquisição para reduzir custos. Enquanto antes, os contratados tinham o direito de fabricar tanques projetados pelo governo, agora eles passariam a apresentar seus próprios projetos. Com o novo procedimento, emitiram os pedidos de propostas XM1, com custo unitário máximo de 500 e 7.790 dólares, equivalente a cerca de 4 milhões atualmente. O general Crichton Abrams, chefe do Estado-Maior do Exército dos Estados Unidos e que deu nome ao M1, definiu o peso desejado do tanque em 58 toneladas, cerca de 53 mil quilos, similar ao M60.
No entanto, graças à nova blindagem composta Burlington, também conhecida como Cobham, desenvolvida pelo exército britânico, o tanque podia manter esse peso enquanto ostentava uma blindagem de casco impressionante de 60 centímetros de espessura, resistente a munições de carga oca. Isso é mais do que o dobro da espessura máxima do M60, que era pouco mais de 250 milímetros ou 10 polegadas. Além disso, o Pentágono tinha requisitos táticos muito específicos. Eles queriam um tanque que pudesse suportar qualquer impacto de um canhão soviético a uma distância de apenas 800 metros ou cerca de 2.600 pés. Tanto a Chrysler quanto a General Motors entraram na disputa e entregaram protótipos em 1976. A GM decidiu usar um motor a diesel convencional, semelhante ao do MBT-70. Ele tinha 1.500 cavalos de potência. A Chrysler, por sua vez, foi um pouco mais inovadora. Eles equiparam seu protótipo XM1 com um motor turboeixo de turbina a gás. Como nos aviões, o motor turbojato suga o ar, comprime, mistura com combustível, inflama e expulsa o gás quente pelas lâminas da turbina. Enquanto um motor turbojato usa o escapamento superaquecido para gerar empuxo e mover o avião, o motor turboeixo usa as lâminas da turbina para girar um eixo, que se conecta à transmissão e movimenta as esteiras do tanque. A Chrysler não foi a primeira a pensar nisso. Nesse mesmo ano, os soviéticos construíram o T-80, que funcionava com o motor de turbina a gás GTD-1000E. Mas, na verdade, os suecos já tinham superado as duas superpotências com o Stridsvagn 103, também conhecido como Tanque S, que foi projetado em 1956 e incorporava um motor de turbina a gás. A Chrysler foi pioneira no campo das turbinas a gás. No entanto, embora a montadora britânica Rover tenha construído o primeiro carro movido a turbina a gás, que eles chamaram de Jet One em 1950, a Chrysler foi a primeira empresa americana a fazer isso. Em 1963, eles construíram 50 carros com turbina da Chrysler para um programa de test drive público. No final, 203 motoristas em 133 As cidades percorreram mais de 1 milhão de milhas, 1,6 milhão de quilômetros, antes de a Chrysler notar que o alto consumo de combustível tornava o motor inviável para carros de família. Eles destruíram todos, exceto 9. A empresa ainda tem 2, 6 estão em museus e Jay Leno possui o outro. De fato, Jay Leno tem uma coleção de carros muito impressionante. Ok, então a questão é que a Chrysler tinha uma queda por motores a turbina a gás. Já a ONU não. Os oficiais não se impressionaram com a péssima eficiência de combustível do protótipo Chrysler XM1. 890 litros a cada 100 quilômetros. Caramba, e eu achando que meu carro bebia muito. Isso dá 3,8 galões por milha, não o contrário. Em outras palavras, ele conseguia rodar menos de 430 metros com 1 galão de gasolina. O modelo da Chrysler tinha blindagem, controle de tiro e estabilização da torre inferiores ao da General Motors. E ele era mais caro, 221 milhões de dólares contra 208. Em 1976, o exército decidiu. Eles ficariam com a General Motors. Só faltava a aprovação do secretário de Defesa, Donald Rumsfeld. Foi então que a salvação da Chrysler apareceu na forma de um homem chamado William P. Clements Jr. Na época, ele atuava como vice-secretário de Defesa e comandava o Conselho de Revisão de Aquisição de Sistemas de Defesa, ou DSR. Grande fã de motores a turbina a gás, ele convenceu Donald Rumsfeld a adiar a decisão por 4 meses e exigir esse motor no contrato XM1, apesar dos protestos do exército. Rumsfeld seguiu o conselho de Clements, que basicamente forçou o exército a escolher a Chrysler. A General Motors chegou a integrar um motor a turbina a gás em um novo protótipo, mas isso aumentou o preço de 208 para 232 milhões de dólares. A Chrysler usou os 4 meses para cortar custos e reduzir o preço do modelo para 196 milhões. O Departamento de Defesa concedeu o contrato à Chrysler em novembro de 1976. Desde então, historiadores e comentaristas políticos questionam se Clements e seus subordinados realmente se interessavam tanto pelo motor a turbina a gás.
Na época, a Chrysler enfrentava ruína financeira. A divisão de carros comerciais estava no prejuízo e os contratos militares eram cerca de 5% da receita contra 1% da GM. Os executivos da Chrysler pressionaram o Pentágono, dizendo que perder o contrato do XM1 levaria à falência da empresa e afetaria negativamente a economia dos Estados Unidos. Ameaçaram protestar formalmente se o contrato fosse para a General Motors. Como resultado, a vitória da Chrysler, devido à exigência da turbina a gás, foi o primeiro XM na história da indústria automobilística dos Estados Unidos. A Chrysler fabricou os primeiros modelos de produção do XM1 na fábrica de tanques do Arsenal de Detroit em 1978. Após contratempos, a produção inicial começou em 1979 com o primeiro M1 Abrams, entrando em serviço em 1980. Ironia do destino. Se você acredita na história do resgate financeiro, a General Dynamics Land Systems comprou a divisão de defesa da Chrysler em 1982 e assumiu a produção, em Lima, Ohio, depois que a Chrysler já havia produzido 1.000 tanques M1. No total, 3.273 das versões originais foram produzidas entre 1979 e 1985. O primeiro M1 Abrams pesava 54 mil quilos, ou 60 toneladas, e tinha 2,44 metros de altura, exatamente 8 pés. Tinha cerca de Z metros de comprimento, ou 32 pés, incluindo o canhão, e 3,66 metros, ou 12 pés, de largura. Comportava 4 tripulantes, comandante, artilheiro, municiador e motorista. Ele tinha um canhão M60 e 8A1 de 105 milímetros, disparando cartuchos Royal Ordnance L7 de design britânico, uma metralhadora pesada, M2 e o B calibre .50 e duas metralhadoras M240 de 7,62 milímetros. O recurso mais revolucionário foi provavelmente a blindagem Cobham. Embora a fórmula exata da blindagem Cobham seja secreta, acredita-se que ela use camadas de cerâmica, plásticos, Kevlar e ligas metálicas. Ela protege melhor contra munições de carga oca e penetradores cinéticos. Na Segunda Guerra do Iraque, em 2003, o tanque britânico Challenger 2 ficou famoso por resistir a vários ataques em Basra, após ficar preso em uma vala. A blindagem Cobham protegeu o tanque de repetidos ataques da Guarda Republicana, inclusive granadas propelidas por foguete, até a chegada dos reforços várias horas depois. Apesar das razões duvidosas para sua inclusão no projeto do tanque, o motor a turbina a gás Honeywell AGT 1500 do M1 também tinha suas vantagens. Ele gera 1.500 cavalos de potência, é menor e mais leve que o equivalente a diesel e funciona com quase qualquer combustível que queime com oxigênio. O M1 funciona com combustível de aviação, diesel, querosene e gasolina, mas isso é só a ponta do iceberg. Acredite se quiser, quando a Chrysler promovia motores a turbina a gás para carros, levou um de seus carros a turbina à Cidade do México, onde deixaram o presidente do México abastecer o carro com tequila. Depois, em Paris, fizeram o carro funcionar com perfume Chanel número 5. Caro. Tequila e perfume podem não estar nos campos de batalha, mas é claro como esse combustível versátil seria útil para um exército em avanço, e afinal, nunca se sabe. Além disso, o motor AGT 1500 faz com que o M1 seja tão silencioso que as tropas iraquianas durante a Guerra do Golfo o apelidaram de Morte Sussurrante. Diferente do ronco de um motor a diesel que ecoa longe, o motor de turbina a gás produz um zumbido agudo que, embora ensurdecedor de perto, se dissipa rapidamente. Apesar de manter o design inicial da Chrysler, o M1 Abrams passou por atualizações importantes ao longo dos anos. O M1 E3 é a versão mais recente. Em 1986, começou a produção do M1A1, provavelmente o mais lendário da linha. Ele trocou o canhão M60 e 8A1 de 105 mm por um canhão de alma lisa M256 de 120 mm e adicionou urânio empobrecido e outras coisas secretas à blindagem. O M1A1 acabou virando o herói da Guerra do Golfo em 1991. Não só foi a primeira vez que os tanques M1 Abrams entraram em combate real, mas eles tiveram que enfrentar seu adversário original, o T-72 de fabricação soviética.
Agora, é importante destacar que os iraquianos basicamente operavam versões enfraquecidas do T-70 e 2 modelos de exportação que não tinham muita tecnologia avançada, como imagem térmica, que se mostrou importante nas tempestades de areia e fumaça que passaram a definir o conflito. Mesmo assim, os M1 se mostraram funcionalmente superiores em praticamente todos os aspectos imagináveis. O exército dos Estados Unidos afirma ter destruído 1.270 tanques iraquianos durante a tempestade no deserto, muitos deles T-72. Zero perdas de M1 em combate. O M1 Abrams dominou completamente em grandes combates blindados, como a Batalha de 73 Easting, a Batalha de Medina Ridge e a Batalha de Norfolk. Seus canhões de 120 mm destruíram repetidamente T-72 a mais de 3.000 metros, quase 2 milhas, enquanto o alcance efetivo dos iraquianos era limitado a cerca de 1.800 metros, pouco mais de 1 milha. Os T-70 e 2 iraquianos acertaram alguns tiros frontais, mas os M1 aguentaram os impactos sem problemas, devido à blindagem Cobham. Em um incidente famoso, um M1 ficou preso na lama e foi emboscado por 3 T-70 e 2 S. O Abrams foi atingido tanto por projéteis HIT quanto por projéteis perfurantes de 125 mm a apenas 400 metros de distância, cerca de 1.300 pés. Nenhum penetrou, e a tripulação americana calmamente revidou, destruindo todos os 3 tanques inimigos enquanto estava presa na lama. Infelizmente para o Pentágono, porém, essa quase invencibilidade brutal foi frustrada. Na Segunda Guerra do Iraque, em 2003, o M1 ainda derrotou facilmente os T-72 iraquianos, mas eles eram vulneráveis a emboscadas e artefatos explosivos improvisados. Insurgentes Houthis, no Iêmen, também conseguiram penetrar a blindagem dos M1 com modernos mísseis antitanque guiados, embora fossem modelos de exportação enfraquecidos, como os T-70 e 2 iraquianos, e sem blindagem de urânio empobrecido. Porém, foi na Ucrânia que o M1 Abrams revelou necessidade de grande atualização. Os Estados Unidos forneceram à Ucrânia 31 tanques M1A1. Os tanques M1A1 chegaram em setembro de 2023 e 22 já foram destruídos ou danificados e abandonados, com outro tendo sido capturado e exibido como troféu em Moscou. Além dos T-70 e 2, a Rússia está usando T-80 e T-90 mais avançados, mas esse não é realmente o problema. Afinal, a Rússia também perdeu dezenas de T-90. O fato é que o terreno lamacento e as realidades tecnológicas da guerra moderna fizeram com que batalhas tradicionais de tanque contra tanque sejam incrivelmente raras na guerra da Ucrânia. Em vez disso, os Abrams têm sido destruídos por artilharia guiada, e os drones FPV de ataque pelo alto são a nova realidade que o Pentágono espera enfrentar com o M1A3. Então, em 2023, o Exército dos Estados Unidos surpreendeu autoridades, entusiastas e clientes ao cancelar repentinamente o pacote de atualização SCPV-4 para o M1A2 Abrams. O SCPV-4 deveria contar com sensores melhores, conectividade e detecção de ameaças, mas esses extras tornavam o tanque muito pesado. Ele chegava a 80 toneladas ou 73 mil quilos. Isso tornaria a fera difícil de transportar e abastecer. Os M1 já consomem muito combustível pelo motor a turbina a gás, e mais peso só agrava isso. O Exército instalou uma unidade de energia auxiliar no SCPV-3, permitindo manter os eletrônicos ativos sem deixar a turbina ligada em marcha lenta. Isso aliviou o problema dos 1.015 galões de combustível que o M1, historicamente, consumia por hora apenas parado. Mas isso não ajudou em nada o consumo brutal de 3 galões por milha. A eficiência de combustível por milha que o tanque tinha quando realmente se movia. Desde a criação do M1 nos anos 70, o Pentágono havia aceitado relutantemente essa baixa eficiência de combustível como um preço a se pagar por ter o tanque de batalha principal superior. Com domínio aéreo total, as Forças Armadas dos Estados Unidos geralmente garantem a segurança de suas áreas de retaguarda sem dificuldades. Ela conseguia montar uma grande cadeia logística de caminhões-tanque pesados acompanhando os M1. Essa estratégia funcionou na Guerra do Golfo. Nos últimos 30 anos, isso mudou. Como visto na Ucrânia, o campo de batalha moderno é transparente. Drones em enxames identificam facilmente linhas de suprimento e artilharia de precisão avançada pode atingi-las com exatidão atrás das frentes.
Sem um grande comboio de suprimentos, até o resistente tanque M1 Abrams, de 22 milhões de dólares, vira alvo fácil para um drone de 500 dólares. Ao abandonar o M1A2 SCPV-4 e anunciar o M1E3, o exército sinalizou que havia encerrado as melhorias. Em vez disso, desmontaram o Abrams até o osso e o reengenheiraram completamente. Como no primeiro M1, o exército foi além da reengenharia, da construção e tecnologia do tanque, reengenheirando também todo o seu processo de aquisição e design. Normalmente, quando o exército quer uma nova variante ou modernizar um veículo militar, concede um contrato bilionário para um único fornecedor, como a General Dynamics Land Systems, no caso do M1. Depois, eles aguardam a entrega, geralmente após vários adiamentos e aumentos no orçamento. Afinal, é aquisição militar. Desta vez, o Escritório Executivo de Programas do Exército para Sistemas de Combate Terrestre, ou POGCS, queria um desenvolvimento mais rápido, foco na modularidade e a implementação de tecnologia comercial. Eles optaram por atuar como empreiteiro geral e terceirizar partes do tanque para várias empresas, principalmente da indústria automobilística americana, ao invés de depender só da GDLS. O POGCS ainda está sediado no Arsenal de Detroit, em Warren, Michigan, que antigamente abrigava a fábrica de tanques que produziu os M1 originais antes da GDLS comprar a Chrysler Defense. Isso facilitou para o exército aproveitar a experiência automotiva comercial dos Estados Unidos, e eles fizeram isso para criar um dos maiores megaprojetos colaborativos da história militar dos Estados Unidos. Naturalmente, a GDLS continua sendo a espinha dorsal da operação. O Pentágono concedeu um projeto de engenharia de 150 milhões de dólares para apoiar o programa M1E3 e fornecer cascos antigos de Abrams para conversão. A Rush Performance foi contratada para projetar um novo compartimento de tripulação. Fundada em 1995 por Jack Rush, a empresa é famosa por seus componentes de alto desempenho para aplicações em corridas. Eles são conhecidos por peças de reposição para modelos da Ford, como Mustang, Focus e F-150. Por décadas, sentar em um M1 Abrams era ficar espremido em meio a um caos mecânico. Agora, Rush criou uma cápsula de tripulação futurista e digital com controles de Xbox da Fanatec, empresa famosa por volantes de simulação de Fórmula 1 e periféricos para videogames. Isso se conecta a um cérebro digital com IA e uma rede de câmeras de 360 graus, permitindo à tripulação ver através da blindagem do tanque com headsets de realidade aumentada. O que é muito foda, para ser sincero. Eles terão bancos recaro personalizados e bordados para absorver choques das explosões. A principal mudança do cockpit é ter espaço apenas para 3, comandante, artilheiro e motorista. O carregador humano foi trocado por um automático, e os 3 tripulantes ficam lado a lado na frente do casco, sem ninguém na torre, que assim necessita de menos blindagem. Essa é a principal maneira que o exército conseguiu reduzir o peso do M1E3 para 60 toneladas, tornando-o 20 toneladas mais leve do que as variantes M1A2, né? PV3. A mudança mais radical no projeto do M1E3, porém, é o motor. Caterpillar, maior fabricante mundial de equipamentos de construção, ficou responsável por produzi-lo e abandonou totalmente o motor de turbina a gás, que tornava o M1 famoso. Agora, o M1 está se tornando híbrido. Na verdade, a Caterpillar não projeta um novo motor. Em vez disso, o exército decidiu usar motores comerciais. Caterpillar C13 Jeep de turbo diesel de 6 cilindros em linha, que é um nome bem complicado, e eles fornecem 1000 cavalos de potência ou 735 kW. Apesar da redução na potência bruta, eles compensam combinando o motor diesel com uma transmissão híbrida elétrica avançada desenvolvida pela Sapper. Isso oferece uma longa lista de vantagens táticas para o campo de batalha moderno. Em primeiro lugar, economiza muito dinheiro com combustível. Um motor diesel convencional já é mais eficiente que uma turbina a gás, e torná-lo híbrido elétrico aumentou a economia de combustível em 15%, chegando a cerca de 1 milha por galão ou 235 litros por 100 quilômetros.
Apesar de não ser tão eficiente quanto um Prius, ao menos conseguimos mudar a ordem de milha por galão para o padrão. Além disso, o tanque pode ficar parado e operar seus eletrônicos sofisticados usando apenas a bateria, sem precisar deixar o motor ligado em marcha lenta, reduzindo ainda mais o consumo de combustível e o número de veículos de apoio necessários na retaguarda. Se você convive com carros híbridos, já deve ter notado outra vantagem única deles para a guerra, mas desperdiçada nas cidades: o silêncio. Na verdade, em velocidades suficientemente baixas, ele é praticamente silencioso. Em outras palavras, o M1E3 Abrams pode ficar em emboscada sem fazer nenhum barulho e ainda pode se mover lentamente pelo terreno, ainda silencioso, usando energia da bateria. Mas o motor híbrido não o esconde apenas dos ouvidos. Com o motor a diesel desligado, a assinatura térmica do M1E3 diminui bastante, dificultando sua detecção por drones de imagem térmica no campo de batalha do século XXI. Por último, mas não menos importante, usar um motor Caterpillar disponível no mercado torna o tanque fácil de manter e reparar. A Caterpillar afirma atender 197 países usando uma rede de 160 concessionárias independentes. Isso inclui todos os países. Eles até possuem um centro de distribuição em Cuba, que está sob algumas das sanções mais rigorosas possíveis dos Estados Unidos. Eles ostentam uma rede de mais de 27 mil fornecedores em 175 países e possuem instalações de fabricação em 25 países. Em outras palavras, se o motor C13D de um M1E3 quebrar ou sofrer danos leves, o exército não precisa enviar o tanque de volta para uma fábrica em Michigan para consertos. Provavelmente há peças de reposição próximas e alguém que saiba instalá-las. O M1E3 possui o mesmo canhão de alma lisa M256 de 120 mm que está em uso desde o M1A1, mas basicamente é aí que as semelhanças acabam. Embora continue disparando munição perfurante, M82-9A4 APFSDS. Meu Deus, munição penetradora com urânio empobrecido, sua munição principal é a XM1147 Advanced Multipurpose AMP Smart Round. Quando o carregador automático insere a AMP no canhão, um link de dados programa da espoleta milissegundos antes do disparo. Contra a blindagem leve, a tripulação programa o projétil para explodir no impacto. Ao atacar um bunker de concreto, ajusta o atraso para explodir dentro. Se enfrentarem infantaria, programem o modo de explosão aérea para detonar no ar e espalhar estilhaços, mas a mais. Como a torre é não tripulada, ninguém fica exposto atirando, mas ela ainda possui a metralhadora coaxial anti-infantaria de 7,60 e 2 mm. Ela é controlada digitalmente da cabine por uma estação remota, EOS ARFL, 100 Mark II, que também opera o lançador automático de granadas de 40 mm, Mark 19 e o lançador de mísseis, FGM-148, Javelin. E a torre também é forte na defesa. Ela possui um radar Echo Guard, feito para detectar, rastrear e alvejar drones kamikaze, mísseis guiados antitanque e RPGs. Tudo é automatizado por um sistema de proteção ativa, APS. Ao detectar uma ameaça, o cérebro digital do tanque calcula a trajetória em milissegundos. Ele pode escolher uma neutralização por bloqueadores de sinal ou uma interceptação direta, girando a torre e disparando projéteis concentrados como uma carga de espingarda, contra o projétil que se aproxima. Isso finalmente nos leva à parte mais sci-fi do M1E3, o cérebro digital. Ao contrário dos monstros analógicos da Guerra Fria, o Pentágono quer que o tanque moderno seja mais parecido com um smartphone, altamente versátil, fácil de usar, compacto e leve. Antes, para atualizar o software do M1 ou instalar um sensor, o exército dependia do fabricante original, GDLS, e aguardar a solução deles, o que normalmente demorava e custava uns 2 bilhões de dólares. Com o M1E3, usam uma arquitetura de sistemas do governo. Isso soa como jargão militar, mas quer dizer que, como uma loja de aplicativos, o tanque usa uma estrutura digital que permite incorporar facilmente novos softwares. Se outra empresa criar um bloqueador de drone superior, o exército pode comprá-lo e integrá-lo à sua estrutura digital sem recomeçar do zero.
O lado interessante ou assustador para quem viu O Exterminador do Futuro do cérebro do tanque é a IA generativa. O exército quer que o M1E3 seja um tanque cognitivo e, embora isso pareça coisa de pesadelo, basicamente só significa que o computador está atuando como um copiloto ativo, em vez de apenas uma máquina passiva. Então, ainda é coisa de pesadelo, né? Essa IA deve ajudar a manter o tanque digitalmente atualizado e na vanguarda dos desenvolvimentos de software. O exército já utiliza IA generativa para criar códigos complexos de back-end e simular testes, o que permitirá integrar novos hardwares ao M1E3 mais rápido do que nas variantes anteriores. A principal função da IA é detectar e fazer a triagem de ameaças. Ela deve ajudar o APS a avaliar melhor perigos do que sensores simples e reduzir a carga cognitiva da tripulação, alertando sobre ameaças mais urgentes e alvos importantes. Um indispensável quarto membro da tripulação ou uma IA tipo Skynet, com risco de descontrole ao operar uma das armas mais letais do mundo? Você decide. Até o momento, o M1E3, que o coronel Ryan Howell revelou no Salão do Automóvel de Detroit, nem é um protótipo, é um pré-protótipo. Não é o design final, mas sim uma base construída para testar algumas das novas tecnologias e mudanças mais radicais. O novo tanque será testado por soldados no verão de 2026 e o lançamento oficial deve ocorrer em 2 a 3 anos. O exército não anunciou base específica, mas o objetivo tático do M1E3 é a Europa. Sua grande redução de peso permite atravessar 30% mais pontes em países da OTAN no leste europeu, como a Polônia, do que o A1A2 CEP-ERS. Quando o primeiro M1E3 estiver pronto para o campo, terá que fazer seu próprio nome. Não está necessariamente destinado a ser campeão dos pesos pesados como seu predecessor. Outros países também observam a Ucrânia e aprendem as mesmas lições que o Pentágono. Na Europa, Alemanha e França estão desenvolvendo conjuntamente o Sistema Principal de Combate Terrestre, ou MGCS, para substituir seus Leopard 2 e Leclerc MBTs. A principal manchete é que eles estão testando ativamente canhões de 130 mm e 140 mm para melhor penetração de blindagem. Dito isso, disputas políticas entre contratantes de defesa alemães e franceses atrasaram o projeto, e o M1E3 deve sair da linha de produção primeiro. Quanto à Rússia, não é o T-72 ou mesmo o T-90 que ameaça o título do M1E3. Há mais de uma década, Moscou construiu o T-14 Armata, o primeiro tanque com torre não tripulada. Além do seu canhão de alma lisa de 125 mm e do avançado sistema de proteção ativa, ele é o equivalente conceitual ao M1E3. No entanto, por conta das dificuldades para obter microeletrônicos, ele só existe no papel. Ainda não foi produzido em massa nem usado em conflitos graves. Não, o verdadeiro rival do M1E3 Abrams é o tipo 100 chinês, ou ZTZ-100, que estreou em um desfile militar em Pequim em setembro de 2025. Assim como o tanque mais novo do exército dos Estados Unidos, essa máquina parece de um filme de ficção científica, porém de forma bem diferente. Na verdade, o tipo 100 nem é um tanque pesado convencional. Com menos de 40 toneladas, é um tanque médio para 2 tripulantes e tem um canhão menor de 105 mm. O que lhe falta em poder de fogo compensa com terror tecnológico. Projetado para combates blindados fora do alcance visual, funciona como um porta-aviões terrestre de drones. O tanque pode ficar em segurança atrás de uma colina ou de uma linha de árvores e usar seu sistema de lançamento vertical para enviar um enxame de drones contra o inimigo, tanto para reconhecimento quanto para atacar tanques inimigos em mergulho. Além disso, o tipo 100 foi projetado para operar em conjunto com o veículo de apoio de fogo ZBD-100 conectado ao tanque por meio de IA. Ele carrega um drone de reconhecimento pesado que transmite vídeo à tripulação por óculos de realidade aumentada, como os do M1E3. O novo tanque da China é como a abelha rainha, comandando um enxame de drones e veículos de apoio. Portanto, se o M1E3 e o tipo 100 algum dia irão se encontrar, seja por um conflito direto ou pela exportação dos tanques para aliados, só o tempo dirá. Uma coisa é certa,
Porém, o campo de batalha moderno está mudando em ritmo digital, e para as potências globais é preciso que todos estejam envolvidos para acompanhar. Obrigado por assistir.